Conhecida como o concelho que produz mais energia verde do que a que consome, Proença Nova voltou a receber pelo segundo ano consecutivo o Campeonato de Portugal Novas Energias, PRIO. O Eco Race 2021 deu lugar ao Eco Rally Proença Nova, uma etapa com passagem por várias paisagens florestais. Um palco já do conhecimento dos concorrentes, mas que continua a ter o mesmo gosto, como se fosse pisado pela primeira vez. Para mim, como ganhei aqui o ano passado, tinha uma prova que tem um sabor especial. Acho a zona espetacular, muito bonito, muito verde, passa-se por umas praias muito bonitas. As estradas são mesmo muito bonitas, estão bem sinuosas e é engraçado. Nesta terceira etapa do campeonato, 25 equipas alinharam no Eco Rally Proença Nova, incluindo duas duplas espanholas. Pilotos e navegadores percorreram cerca de 176 km, com 7 classificativas. As elevadas temperaturas não deram tréguas aos concorrentes, mas mesmo assim os elétricos não deixaram de acelerar. Mas antes de se ligarem as baterias e de os carros irem para a estrada, todos passaram por verificações técnicas. Existem vários passos a serem cumpridos e todos foram efetuados à risca. Verificar a segurança e certificar que o carro está em conformidade para circular sem qualquer problema é um dos primeiros passos. Temos que verificar basicamente a parte da iluminação, se está em conformidade para andar na via pública, se os órgãos de segurança do carro, cintos de segurança, luzes, cintos de segurança, nomeadamente triângulo, colete, todas aquelas coisas que fazem parte da segurança ativa da viatura. Num rally feito à moda antiga, sem o uso de qualquer aparelho auxiliar de navegação, é preciso averiguar se a viatura não tem nenhum dispositivo instalado. Uma das coisas que nós também fazemos nestas provas e em praticamente todas, na ficha de diagnóstico da viatura mais conhecida pela ficha OBD, é selada para que eles não tenham qualquer tipo de equipamento que possam ligar a essa ficha de diagnóstico da viatura e daí recolher dados que lhes podem ser benéficos para o desenrolar da prova. Ser eficiente é uma das palavras de ordem desta prova e para se avaliar essa componente, a organização sela a tampa de carregamento elétrico. No final de cada dia de prova, faz-se contas e calcula-se o consumo energético gasto. No entanto, as verificações podem não se ficar por aqui. Durante o desenrolar da prova, poderá haver verificações intercalares de surpresa. Mandamos pará-los em qualquer zona do troço que seja de ligação, em que vamos abrir as portas do carro e verificar dentro da viatura se eles não têm nenhum equipamento escondido. Contudo, apostos, é hora de seguir caminho e dar início à prova. A competir em taco a taco, houve quem se soubesse destacar do pelotão. Equipa que ganha não se mexe, Eduardo Carpinteiro Albino fez questão de comprovar isso. O piloto aproveitou a ausência do habitual navegador para chamar João Soródio em substituição. Vencedores da Proença Nova em 2021, a dupla voltou a fazer a dobradinha. Foram os mais regulares ao longo das 17 classificativas, fazendo uma prova exemplar sem grandes erros. Foi na primeira classificativa onde mais penalizaram e tudo fruto das médias exigentes impostas naquele local. Rapidamente conseguiram entrar nos eixos e mostrar que a regularidade era com eles. Com esta vitória, Eduardo Carpinteiro Albino isolou-se na liderança do campeonato. Tivemos algumas provas que fizemos bastante melhor que os nossos adversários, mas isto é um campeonato com um nível, como dizia o Nuno, muito elevado. Ao princípio não começámos tão bem, tão entrosados, mas percebemos o que é que tínhamos feito mal e tentámos recuperar e assim conseguimos. Com os olhos postos no segundo lugar estavam Nuno Serrano e Alexandre Berardo. A dupla bem tentou fazer frente aos líderes, mas a regularidade dos vencedores foi tão precisa que ficaram para trás. O primeiro dia não correu de feição a Serrano e a Berardo, que fecharam as contas no terceiro lugar com 25 pontos. Descontentes com a posição em que estavam, no dia seguinte apostaram numa estratégia mais eficaz e conseguiram os resultados pretendidos. Ascenderam de posição e na hora do pódio subiram ao segundo lugar. Estas provas estão a ser feitas a um nível muito elevado e há realmente algumas equipas que conseguem estar a esse nível. Ontem a parte mais dura foi de facto estarmos classificados em terceiro lugar, que o nosso objetivo era pelo menos ficar em segundo, sabendo que o Eduardo e o João estavam muito mais à frente e com melhor prestação.
e hoje foi tentar chegar ao segundo lugar. O último lugar do pódio foi determinado com um ponto de diferença, conquistada por Hugo Batista e Ivo Tavares. A dupla começou com a roda direita, chegando a rodar na segunda posição, mas na sétima classificativa. Um pequeno percalço levou-os a cair de posição. A falha de um meco levou Batista e Tavares a sofrerem uma penalização de 10 pontos. No segundo dia foi correr atrás do prejuízo para alcançar um lugar no pódio. Estamos perto do segundo, perto do primeiro, mas algumas curvas bastante apertadas. O meu carro não é propriamente mais jeitoso para isso, mas eu arrisco e vai correndo bem. A prova estava relativamente fácil, daí que as diferenças na frente foram todas muito poucas. Uma grande luta, primeiro com os Renault, depois com o Moraes e Silvia do BM e também com o João Paulo Martinho. Para se entender as contas finais, é preciso entender como é que é feita a cronometragem. Dias antes da prova, a equipa responsável vai para o terreno e faz todo um trabalho de casa. Reconhece os percursos, seleciona as zonas de controle e registra distâncias. Programamos todas as horas de passagem, calculamos todas as horas que o rally vai ter e programamos a plataforma para esse efeito, que é para no próprio dia isto funcionar de forma automática. Um trabalho minucioso que conta com a ajuda de uns aparelhos com sinais de GPS dados no início da prova. Em tempo real, a equipa de cronometragem tem, assim, acesso a todas as informações de cada equipa, a que velocidade vão e a que horas passaram nas zonas de controle. E tudo isto é visualizado através de um mapa. Poderemos ver no mapa, este trabalho já é o resultado final do trabalho de casa, em que já estão identificados os locais de passagem, os inícios das várias especiais, todos os controles que queremos controlar e a devida distância. Também temos aqui, podemos ver todas as penalizações que os concorrentes vão efetuando. Este é um dos nossos back-offices. Retiramos os percursos que eles vão fazendo para perceber os erros que eles estão a cometer ou não. Os concorrentes do Campeonato de Portugal de Novas Energias já mostraram ser uns verdadeiros aficionados da mobilidade elétrica. Pilotos e navegadores foram postos à prova sobre a mobilidade sustentável. Será que têm os conhecimentos em dia? Quantos postos de carregamento elétrico existem em Portugal? Há opções ou não? Não faço a menor ideia, mas 300. Muito mais, não é? Eu diria 1500 então. 6.000 e qualquer coisa. Para não dizer 6.344, que ficava mal. Numa escala de 0 a 100, qual a percentagem de energia elétrica produzida em Portugal proveniente de fontes renováveis? 80 e pico, 85? É, se calhar, 59. 60%. Também cerca de 60%, sendo que já tivemos dias a 100%. Qual o tempo de vida estimado para as baterias de um carro elétrico? 10 anos? Não? Não faço ideia. E hoje já se pensa em 20 anos, pelo menos. Mas dura 20, 25 anos, penso eu. Se há nomes de peso que fazem temer a concorrência, em Proença a Nova houve uma dupla que fez tremer a lista de inscritos. Falamos de Eneco Conde e Lucas Sergnesa. 5 vezes campeões de Espanha de energias alternativas e campeões do FIA Eco Rally Cup 2021, a dupla aceitou o convite daqui a Portugal e rumou até à Beira Baixa para correr no Eco Rally Proença Nova. É diferente que correr na Copa FIA porque as maneiras de facer regularidades son distintas, mas para nós é importante tamén ir formándonos de cara ao futuro por o que poda pasar. E a zona de Proença Nova e as ruas son moi bonitas. Um desafio diferente em que tiveram de aprender novas formas de fazer regularidade, marcos e mecos diferentes e sem a ajuda de sondas ou aparelhos de navegação. Para enfrentar esta etapa com sucesso, houve uma preparação. Estuvimos mirando cando nos corríamos en regularidade histórica porque as maneiras de facer aquí mecos e referencias externas son similares, entón estuvimos entrenando esas coisas. Este foi o segundo embate dos campeões em solo português. O calendário já está definido com as provas da FIA, mas Eneco Conde e Lucas Sergnese prometem fazer mais uma prova em Portugal.
Este ano é complicado para nós, é complicado porque as próximas provas coinciden com a Copa FIA, então estamos em Eslovênia, estamos em Monte Carlo e assim vai ser difícil que podamos estar, como moito no Alentejo. Aperte bem o cinto, porque vamos voltar à competição. A um passo do pódio ficou Pedro Moraes e Sílvia Coutinho. No início da primeira classificativa, a dupla deparou-se com algumas dores de cabeça. O tablet e os telemóveis que utilizam durante a prova deixaram de funcionar e tiveram de definir uma nova estratégia. Deixaram de lado a aposta no consumo, ligando o ar-condicionado para arrefecer os aparelhos. Alguns mecos menos visíveis também levaram a dupla a penalizar mais em algumas classificativas. No primeiro dia chegaram a ocupar o terceiro posto, mas depois caíram para quarto com 48 pontos de penalização. Há equipes de topo que andam com as penalizações muito juntas, pode tender sempre para qualquer lado. Ficamos separados por um ponto, até várias equipes separadas por um ponto podia cair para qualquer lugar. Conseguimos recuperar um bocadinho, mas depois com o ar-condicionado lá conseguimos que eles fossem trabalhando, mas pronto, já não, nunca estão a 100%. João Paulo Martinho e Tiago Caio fecharam o top 5 com menos 2 pontos do terceiro classificado. O início de prova não foi nada positivo para a dupla. Ainda a entrarem no ritmo da prova, viram-se também abraços com os aparelhos. Uns contavam de uma forma e os dados não batiam certo. Pequenos constrangimentos que levaram Martinho e Caio a perderem alguma concentração e a penalizarem. Os nossos 2 dias começaram um bocadinho mal, logo nas primeiras classificativas do dia de ontem. Fomos recuperando até onde nos foi possível. Os aparelhos não estavam a funcionar muito bem, tivemos alguns problemas com os relógios, mas depois fomos nos intrusando cada vez melhor e, portanto, fomos melhorando. Hoje correu bastante melhor, acho que conseguimos fazer uma prova com menos percalços. No que toca à eficiência energética, Patrícia Carrara e Pedro Rego mostraram ser os mais poupadinhos. Numa altura em que muitos concorrentes deixaram de lado o consumo, pelo bem-estar, a dupla conseguiu gerir melhor esta componente do rally, levando para casa a taça. A eficiência energética era uma coisa que conseguimos controlar mais ou menos sem ar-condicionado e com os vidros abertos. João Gonçalves e Pedro Condensa foram os segundos mais eficientes, já Ana Faria e Rita Nepomuceno, as terceiras. Foi em modo de festa que se fechou a terceira etapa. Desportivamente, nada a indicar. A equipe que esteve na estrada e que esteve em back-office prestou sustentemente, assim como os concorrentes que também criam, e isto é muito importante, um grande ambiente de solidariedade entre eles, que permite juntar a este evento esportivo esta mensagem de mobilidade descarbonizada. O desporto motorizado dá aqui um contributo também, quer para explanar exatamente este objetivo, que é comum, termos de facto um país, uma região ambientalmente sustentável e nessa circunstância com o desporto associado, naquele que também é, este ano, 2022, para Proença Nova, o ano municipal do desporto e da aventura. Por isso está muito contente com a aposta neste campeonato, já o fazemos desde o início, mas estamos muito contentes e muito orgulhosos de poder participar neste campeonato. Depois de Proença Nova, o Campeonato de Portugal de Novas Energias prossegue nos Açores, com Açores é Rally, a 3 e 4 de setembro. Kia, movement that inspires.